É possível que, neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, exista ao seu lado um ser de luz que te conhece desde antes do seu nascimento. Um companheiro silencioso que presenciou cada lágrima que caiu dos seus olhos, cada vitória conquistada em silêncio, cada momento de dúvida, de medo, de esperança. E, talvez agora mesmo, esteja tentando falar com você, mas de um modo tão sutil que a sua mente racional não consegue perceber. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja ensinou que Deus, em sua infinita ternura, confia a cada alma humana um anjo da guarda. Um espírito puro, criado apenas para servir ao amor e à proteção. Não um mito, não uma invenção piedosa, mas uma verdade espiritual vivida pelos santos e confirmada pela tradição da Igreja. Santa Teresa de Jesus, a grande reformadora do Carmelo e mestra da vida interior, descobriu que esses anjos não são simples observadores distantes, mas companheiros ativos em nossa jornada espiritual. Teresa compreendeu, através de experiências místicas profundas, que o anjo da guarda não é apenas um protetor que intervém em momentos de perigo físico, mas um verdadeiro guia de santificação, alguém que trabalha constantemente para conduzir a alma em direção à vontade de Deus. Você já pensou que nunca esteve realmente sozinho? Que, mesmo nos dias mais escuros, quando tudo parece silêncio e ausência, existe uma presença que não te abandona. Os místicos dizem que o anjo da guarda é o reflexo da providência divina ao nosso lado, um eco do amor de Deus que não descansa. Ele não fala com palavras, não impõe sua vontade, não força o nosso caminho. Ele respeita o dom mais precioso que recebemos, o livre-arbítrio. Mas, dentro desses limites sagrados, ele faz tudo o que pode para nos inspirar, proteger e orientar. Santa Teresa escrevia às suas filhas espirituais que o anjo da guarda é como um irmão mais velho que conhece os caminhos do céu e deseja nos tomar pela mão, mas espera que lhe demos permissão para agir. E é aí que começa o verdadeiro mistério. O anjo da guarda só pode agir plenamente quando a alma reconhece sua presença e coopera conscientemente com ele. Muitos passam a vida inteira sem nunca se dar conta dessa presença luminosa. Ignoram os sinais sutis, atribuem as intuições espirituais ao acaso, e tratam as coincidências como simples sorte. Mas para Teresa de Jesus, não existe acaso na vida de quem busca Deus. Cada detalhe pode ser uma mensagem, cada atraso, uma proteção, cada luz interior, um convite à conversão. Talvez você se lembre de um momento em que algo inexplicável o impediu de tomar uma decisão errada. Ou daquela sensação súbita de paz ao entrar num lugar de oração, como se uma brisa suave te envolvesse. Talvez tenha sentido uma inquietação misteriosa antes de aceitar um convite, uma voz interior dizendo não vá. Esses pequenos movimentos, que tantas vezes ignoramos, podem ser toques delicados do seu anjo. O mundo moderno, com seu barulho e pressa, ensina a desconfiar do invisível. Mas Santa Teresa de Jesus nos convida a fazer o contrário, a escutar o silêncio. Porque é no silêncio que o céu fala. E quando a alma começa a ouvir, algo muda profundamente. De repente, a vida deixa de ser uma sucessão de acasos e se transforma numa história guiada por amor. Um amor que se manifesta através desse companheiro invisível, fiel desde o primeiro instante da sua existência. A presença do anjo não é um consolo poético. É uma realidade espiritual que acompanha cada ser humano desde o momento da concepção. Ele conhece as feridas que você tenta esconder, as batalhas que trava no silêncio do coração, as orações que não consegue pronunciar. E mesmo quando você se sente distante de Deus, Ele continua ali, esperando o momento em que seu coração volte a se abrir. Santa Teresa viveu essa presença de forma concreta. Em uma de suas noites de profunda aridez espiritual, enquanto rezava sozinha na cela do convento da Encarnação, ela sentiu, sem ver, uma presença luminosa ao seu lado direito. Uma certeza interior tão forte, tão real, que as lágrimas começaram a cair sem que pudesse contê-las. Mais tarde, ela escreveria: não vi nada com os olhos do corpo, mas senti que não estava só. Alguém que me conhecia melhor do que eu mesma intercedia por mim diante de Deus. A partir dessa experiência, Teresa compreendeu que os anjos não apenas nos guardam dos perigos exteriores, mas nos conduzem a uma profundidade interior que transforma a alma. É ali, no silêncio do coração, que o anjo trabalha, inspirando, protegendo e chamando para o bem. E é exatamente isso que você vai descobrir ao longo desta jornada. Nos próximos capítulos, vamos aprender a reconhecer os sinais dessa presença, a discernir a voz do céu, e a cooperar conscientemente com o seu anjo da guarda, como ensinava Santa Teresa.
Mas antes de tudo, é preciso dar o primeiro passo: acreditar. Acreditar que não está só. Que existe alguém, invisível aos olhos, mas real como o amor, que te acompanha e te sustenta, todos os dias da tua vida. Despertar espiritualmente não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso, muitas vezes imperceptível, como o nascer do sol que começa com uma simples mudança de cor no horizonte. Assim também é o momento em que uma alma começa a perceber que não caminha sozinha. Há quem passe anos rezando, buscando respostas, pedindo sinais, e ainda assim, não perceba que a resposta já está ali, ao seu lado, na forma de um anjo que escuta, orienta e intercede. Santa Teresa de Jesus dizia que a vida espiritual começa verdadeiramente quando a alma se descobre acompanhada. Mas o que significa viver acompanhado do céu? Significa entender que Deus não nos envia apenas mandamentos ou provas, mas também ajuda concreta, pessoal, amorosa. Significa abrir os olhos da alma para uma realidade que sempre esteve presente, mas que só se revela quando o coração se aquieta. Quantas vezes você se sentiu em paz de repente, sem saber porquê? Quantas vezes uma intuição suave o livrou de um erro? Esses momentos não são fruto do acaso. São pequenas manifestações de uma presença fiel, sinais de que o seu anjo está tentando te dizer: estou aqui. Escute. O primeiro passo para despertar essa consciência é parar. No meio da pressa do dia, nas distrações constantes, é quase impossível ouvir o que é sutil. O anjo fala através de emoções interiores, através de inspirações que não fazem barulho. Santa Teresa ensinava às suas irmãs que a alma que vive apressada, ainda que ore muito, não escuta o céu, porque o céu fala devagar. O despertar espiritual exige silêncio, mas não um silêncio vazio. É o silêncio da escuta, o silêncio do coração atento. É o momento em que você começa a reconhecer que certas inquietações não vêm do medo, mas da sabedoria. Que certas demoras, que antes te irritavam, podem ser providência. Que certas luzes que surgem na oração são respostas a perguntas que você nem sabia que estava fazendo. Quando o ser humano começa a perceber isso, algo muda profundamente. Ele deixa de ver a vida como uma sequência de coincidências e começa a enxergar o fio invisível da graça. E esse é o ponto onde o céu e a terra se tocam. Santa Teresa de Jesus viveu essa transformação. Antes de suas grandes experiências místicas, ela mesma confessava sentir-se perdida em meio às distrações do mundo. Sua fé era sincera, mas seu coração ainda não havia despertado para a dimensão invisível que a cercava. Foi somente quando aprendeu a ouvir o interior que começou a perceber o movimento do anjo ao seu redor, um movimento discreto, porém constante, feito de luz e ternura. Ela descrevia esse processo como um véu que se levanta lentamente diante dos olhos da alma. E quando esse véu se levanta, você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. A serenidade que invade o coração após uma oração sincera, a paz inexplicável que surge quando se escolhe o bem, mesmo sem recompensa, a coragem que aparece nos momentos de fraqueza. Tudo isso, para Teresa, são marcas da presença angélica. Despertar espiritualmente é, portanto, lembrar-se de quem você é, uma alma amada e guardada. Não é apenas um exercício de fé, mas uma atitude de confiança, confiança de que você está sendo conduzido, mesmo quando não entende o caminho. Quantas vezes você se sentiu perdido e, ainda assim, algo dentro de você dizia para continuar? Quantas vezes uma esperança persistente te sustentou quando a lógica dizia que tudo estava perdido? Essas forças misteriosas são sinais do trabalho silencioso do seu anjo, que opera em harmonia com o Espírito Santo para te manter firme na luz. Santa Teresa chamava isso de a escola do interior. É nela que aprendemos a distinguir entre as vozes que falam dentro de nós, a voz do medo, a voz do orgulho, e a voz suave que vem de Deus através do anjo. A diferença é simples, dizia ela, a voz de Deus traz paz, a voz do medo traz confusão. Por isso, o despertar espiritual é também um exercício de discernimento. Com o tempo, a alma aprende a reconhecer esse toque sutil, essa inspiração que não grita, mas chama com doçura. E quanto mais a pessoa responde a esses toques, mais claros eles se tornam. É uma relação viva, uma amizade que cresce na reciprocidade. Santa Teresa dizia às suas monjas: quando a alma começa a escutar o céu, o anjo fala mais. É como uma amizade, quanto mais você se abre, mais o outro se aproxima. Despertar para essa realidade não é privilégio de místicos ou santos. É um convite para todos.
É um chamado para viver a fé de forma mais consciente, mais profunda, mais dialogal. Deus não quer que apenas o adoremos de longe, Ele quer que aprendamos a colaborar com o céu que nos foi confiado. E quando essa consciência desperta, até o cotidiano muda. As pequenas decisões ganham um novo peso, os imprevistos deixam de ser apenas obstáculos e passam a ser oportunidades de escutar o invisível. Você começa a andar com mais leveza, com mais confiança, porque sabe que há uma presença fiel ao seu lado, mesmo que os olhos não vejam. E talvez este seja o verdadeiro milagre do despertar espiritual, perceber que o céu não está longe, mas dentro e ao redor de você, pulsando silenciosamente em cada respiração, em cada gesto de amor, em cada inspiração que o aproxima de Deus. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar mais fundo nesses sinais. Vamos aprender a reconhecer, com o olhar de Santa Teresa, como o anjo fala, quando ele intervém e como você pode responder. Mas, por enquanto, guarde uma única certeza. Você não está só. Você nunca esteve só. E talvez este seja o começo do seu verdadeiro despertar. Se o seu anjo da guarda está sempre ao seu lado, se ele te acompanha desde o primeiro instante da sua existência, como reconhecê-lo? Como saber quando é ele quem está te falando, e não apenas um pensamento passageiro ou uma emoção humana? Santa Teresa de Jesus, com sua sabedoria de doutora da Igreja, ensinava que o anjo se manifesta de maneiras simples, porém profundas. Ele não aparece com trombetas nem com luzes visíveis, mas atua no interior da alma, onde o silêncio é mais eloquente que as palavras. Ela identificava 3 sinais claros de que o anjo da guarda está pedindo a sua atenção, 3 formas sutis e poderosas de comunicação celestial. Esses sinais não são reservados aos místicos, mas acontecem na vida cotidiana, nas situações mais simples, quando o céu tenta tocar o coração humano. Vamos percorrer juntos esses 3 sinais, um por um, com o olhar de Santa Teresa. O primeiro sinal, a inquietação interior protetora. Talvez você já tenha sentido uma inquietação súbita, um desconforto estranho antes de tomar uma decisão, visitar um lugar ou confiar em alguém. Nada de concreto parece errado, e, no entanto, algo dentro de você diz, não vá. Essa sensação, dizia Santa Teresa, é um dos modos mais frequentes pelos quais o anjo da guarda nos adverte. Não é medo. Não é ansiedade. É uma espécie de freio espiritual, uma mão invisível que toca o coração e diz silenciosamente, pare. Reze. Espere. Teresa chamava essa moção de inquietação angélica. Ela surge de maneira súbita, sem causa aparente, e permanece constante, não cresce nem diminui com o tempo, mas simplesmente insiste. E, assim que você muda de direção ou decide não agir, ela desaparece completamente, como se uma paz voltasse a ocupar o espaço interior. A santa experimentou isso muitas vezes em suas viagens. Certa vez, enquanto se dirigia a uma cidade para fundar um novo convento, sentiu uma resistência interior inexplicável ao tentar entrar em determinada casa. Mais tarde, descobriu que aquele lugar estava envolvido em intrigas que teriam comprometido sua missão. Teresa entendeu, aquele desconforto era o seu anjo tentando protegê-la. E talvez o mesmo já tenha acontecido com você. Quando algo em seu coração diz não, mesmo sem motivo racional, talvez não seja apenas uma emoção, mas um aviso do céu. A resposta correta diante dessa inquietação não é medo, mas atenção. Pare. Ore. Peça luz. E lembre-se, o anjo respeita sua liberdade. Ele não te obriga, apenas te alerta. O segundo sinal, o erro providencial. O segundo sinal é ainda mais surpreendente. Santa Teresa chamava de erro providencial aquele imprevisto que parece frustrar seus planos, mas que, mais tarde, revela-se uma bênção. Quem nunca perdeu um ônibus, teve um atraso inexplicável, um cancelamento de última hora, e depois percebeu que, por causa disso, escapou de algo ruim? Quantas vezes você já lamentou uma falha técnica, uma doença leve, uma mudança de rota, para depois compreender que, sem esses contratempos, algo pior teria acontecido? Os santos dizem que o anjo da guarda muitas vezes age na matéria, provocando pequenos erros para nos proteger de grandes males. São Pio de Pietrelcina, grande devoto dos anjos, dizia que os anjos usam até os defeitos das coisas para salvar as almas. Santa Teresa viveu isso inúmeras vezes. Durante uma viagem para fundar um convento, uma das rodas de sua carruagem quebrou de forma inexplicável antes de chegar a uma cidade. Mais tarde, soube que as autoridades locais haviam preparado uma armadilha para impedi-la de entrar.
O acidente que parecia um contratempo foi, na verdade, uma intervenção do seu anjo. Quantas vezes, em nossa impaciência, reclamamos do atraso que Deus nos envia? Quantas vezes chamamos de azar o que, na verdade, é proteção divina disfarçada de inconveniência? Santa Teresa recomendava às suas filhas espirituais que mantivessem um diário de providência, um caderno onde anotassem os imprevistos que, depois de algum tempo, mostraram-se sinais de cuidado angélico. Ela dizia: com o tempo, verás que o céu age até nos pequenos atrasos. O terceiro sinal, a luz súbita durante a oração. O terceiro sinal é o mais delicado, e também o mais transformador. É quando, durante a oração ou o recolhimento, uma luz súbita surge em sua mente ou coração. Pode ser uma compreensão clara de algo que antes te confundia, uma frase do Evangelho que brilha de modo novo, uma inspiração repentina que traz paz e direção. Santa Teresa de Jesus descrevia essas luzes como toques do céu, dons que não vêm do raciocínio, mas que descem como raios de clareza. Essas inspirações não são fruto do esforço humano, são presentes espirituais, intermediados pelos anjos, que nos ajudam a enxergar o que ainda estava escondido. A diferença entre uma simples ideia e uma luz angélica é profunda. A luz espiritual vem com paz, não com agitação. Ela traz certeza interior, não dúvida. Ela conduz sempre ao bem, à humildade, ao amor. E, quando termina, deixa no coração uma doçura serena, como se o próprio Deus tivesse passado por ali. Teresa ensinava: quando a luz vem do céu, a alma não duvida de sua origem, porque sente junto a ela uma força e uma suavidade que só Deus pode dar. Talvez você já tenha vivido algo assim, um momento de oração em que tudo pareceu fazer sentido, uma intuição súbita que te levou a agir com amor, uma frase que ecoou no coração como se tivesse sido escrita só para você. Essas são luzes do anjo, sinais de que o céu te escuta e te orienta. A melhor resposta diante dessas luzes é a docilidade. Não discuta, não duvide, apenas agradeça. Acolha a inspiração, confirme-a na oração e, se ela estiver em harmonia com o Evangelho e com a paz do coração, siga-a com confiança. Santa Teresa recomendava escrever essas luzes para não esquecê-las, pois a memória humana é fraca, mas a gratidão fortalece a fé. Esses três sinais, a inquietação interior protetora, o erro providencial e a luz súbita durante a oração, são as formas mais comuns de comunicação do seu anjo da guarda. Eles acontecem o tempo todo, às vezes várias vezes por dia. Mas é preciso sensibilidade espiritual para reconhecê-los. E essa sensibilidade nasce da oração, do silêncio e da atenção ao coração. O anjo fala sempre, mas é preciso que você aprenda a escutar. Nos próximos capítulos, aprenderemos como discernir entre a voz do anjo e as vozes da mente, como evitar enganos e como cultivar uma relação consciente com esse companheiro celestial. Porque reconhecer os sinais é apenas o início. O verdadeiro caminho começa quando você decide responder a eles. Depois de reconhecer os sinais da presença do seu anjo da guarda, surge uma pergunta essencial. Como saber se o que sentimos vem realmente de Deus, ou apenas de nós mesmos? Nem toda emoção espiritual é inspiração divina. Nem todo arrepio é presença do céu. O discernimento, dizia Santa Teresa de Jesus, é o olhar limpo da alma, aquele que aprende a distinguir entre a luz verdadeira e o brilho ilusório. Ela mesma lutou muito para alcançar essa clareza. Durante seus primeiros anos de vida religiosa, Teresa experimentava momentos de grande fervor, logo depois, de confusão. Havia vozes interiores que a enchiam de entusiasmo, mas outras que a deixavam ansiosa e cansada. Somente após longos anos de oração e direção espiritual, compreendeu que o anjo da guarda fala sempre com paz, humildade e luz, nunca com pressa, medo ou vaidade. O demônio grita, o anjo sussurra. O primeiro confunde, o segundo ilumina. Santa Teresa de Jesus. A diferença entre a voz do céu e a voz do ego. A voz de Deus, e, portanto, do seu anjo, traz sempre serenidade, mesmo quando corrige. Ela não fere, não acusa, não humilha. Ela convida à conversão com ternura, mostrando o caminho certo sem esmagar a alma. Depois de ouvi-la, você sente esperança, não desespero. Já a voz do ego ou da tentação é impaciente, exigente, impetuosa. Ela diz agora, faça já, você merece, e deixa atrás de si uma sensação de inquietação e vazio. Santa Teresa advertia suas irmãs, a alma deve desconfiar de tudo que a faz perder a paz. Paz,
Essa é a primeira marca da presença divina. Mesmo no meio da dor, quando o anjo fala, a alma sente paz e confiança. Mesmo diante de um aviso severo, há uma doçura que o coração reconhece como vinda do alto. Quantas vezes, em momentos difíceis, você sentiu uma voz interior dizendo tenha calma, mesmo quando tudo indicava o contrário? Essa voz, serena e firme, é o modo mais puro de comunicação angélica. O discernimento nasce da escuta e da humildade. Santa Teresa dizia que o discernimento é como aprender uma nova língua. Quanto mais você escuta, mais começa a entender. O anjo fala uma linguagem de silêncio, e essa língua só pode ser compreendida por um coração humilde. A alma orgulhosa, convencida de que já sabe tudo, não escuta o céu, apenas a si mesma. Mas a alma humilde, que reconhece sua pequenez, torna-se transparente à graça. E quanto mais transparente ela é, mais facilmente a luz de Deus a atravessa. Quem se cala diante de Deus, dizia Teresa, aprende a ouvir os mensageiros que ele envia. Por isso, quando sentir algo no coração, uma inquietação, uma inspiração, uma ideia, antes de agir, pergunte a si mesmo: isto me traz paz? Isto me aproxima de Deus? Isto me torna mais humilde, mais compassivo, mais livre do meu orgulho? Se a resposta for sim, é muito provável que o seu anjo esteja te orientando. Mas se o sentimento gerar confusão, impaciência, ressentimento ou vaidade, espere. Ore. A voz do céu nunca tem pressa, ela sabe o tempo certo de todas as coisas. Os instrumentos do discernimento. Santa Teresa ensinava 3 instrumentos para discernir a origem das moções interiores: oração, silêncio e conselho espiritual. 1. A oração, porque é na presença de Deus que tudo se esclarece. A alma que ora vê as intenções escondidas do próprio coração e percebe se o impulso vem da graça ou da emoção. O anjo fala com mais clareza quando o coração está em oração. 2. O silêncio, porque as vozes humanas abafam a voz divina. Teresa dizia: o barulho exterior alimenta a confusão interior. Quando você faz silêncio, até os pensamentos se tornam mais nítidos, e a voz do anjo se distingue entre as outras. 3. O conselho espiritual, porque Deus nos fala também através de pessoas sábias. Santa Teresa confiava suas experiências ao seu confessor e dizia que o anjo se alegra quando buscamos luz na humildade, em vez de agir sozinhos. Esses 3 passos, orar, silenciar, aconselhar-se, são como filtros espirituais que purificam a alma e impedem o engano. A experiência do discernimento na vida de Teresa. Em suas cartas, Teresa relatava que, certa vez, durante um momento de intensa aridez, sentiu um impulso interior para abandonar o convento. A voz parecia razoável, dizia-lhe que ela não era digna da vida religiosa, que Deus não a queria ali. Porém, quando ela se preparava para decidir, veio uma inquietação tão profunda que seu corpo inteiro parecia resistir. Então, rezou diante do Santíssimo e pediu: Senhor, se isso não vem de ti, cala essa voz. Instantaneamente, a paz voltou. Naquele momento, ela compreendeu que a voz de Deus liberta, enquanto a voz do inimigo oprime. O discernimento nasce dessa fidelidade, de não agir movido pela emoção, mas pela luz interior que brota da oração. E você? Quantas vezes já se sentiu dividido entre 2 caminhos? Entre a razão que exige e o coração que sussurra? Entre o medo que empurra e a paz que convida? Talvez aí esteja o campo onde o seu anjo trabalha todos os dias, entre as vozes que gritam e a voz que consola. A arte de escutar o invisível. Aprender a discernir é, em última instância, aprender a escutar o invisível. É perceber que a realidade mais importante não está fora, mas dentro de você, nesse espaço sagrado onde o céu fala baixinho. Santa Teresa chamava esse espaço de castelo interior. E no centro desse castelo, dizia ela, habita a presença divina cercada de luz, guardada pelos anjos. Quando a alma aprende a entrar nesse castelo com recolhimento, o discernimento se torna natural, como respirar. Quem vive atento à voz do céu, dizia Teresa, nunca caminha sozinho, mesmo nas trevas. Nos próximos capítulos, veremos como cultivar essa amizade espiritual com o seu anjo da guarda, como transformar o reconhecimento em colaboração, e a escuta em diálogo vivo. Porque, uma vez que você aprende a distinguir as vozes, o passo seguinte é caminhar junto com aquele que Deus colocou ao seu lado desde o início da sua vida. Saber que você tem um anjo ao seu lado é um consolo. Reconhecer os sinais da sua presença é um despertar. Mas o passo seguinte, o mais belo e transformador,
é aprender a colaborar com ele conscientemente. Santa Teresa de Jesus dizia que Deus nos concede o dom dos anjos, mas cabe a nós abrir-lhes a porta. O anjo está sempre disposto a ajudar, mas precisa da sua permissão, da sua escuta, da sua colaboração livre. E é exatamente isso que distingue uma alma desperta de uma alma distraída. A primeira vive em diálogo com o céu, a segunda, fechada em seu próprio ruído. A seguir, Teresa nos ensina 5 caminhos concretos para cultivar essa relação viva com o nosso anjo da guarda. Práticas simples, mas carregadas de poder espiritual. Uma oração diária ao anjo da guarda. A oração é o laço invisível que une a alma ao seu anjo. Não se trata de repetir fórmulas antigas mecanicamente, mas de falar com o coração. Santa Teresa aconselhava começar e terminar o dia com uma breve conversa com o anjo. Pela manhã, ao abrir os olhos, dizer: Meu santo anjo, guia-me neste dia. Inspira-me a fazer o bem e protege-me de todo o mal. E, à noite, antes de dormir, agradeço-te por cada proteção, mesmo aquelas que eu não percebi. Continua ao meu lado, e leva ao Senhor minhas orações. Essas palavras, simples e sinceras, criam um hábito sagrado, o de lembrar-se da presença do céu nas pequenas coisas. Com o tempo, essa lembrança se torna espontânea, e o coração passa a viver em constante diálogo com o invisível. Teresa dizia: fala com teu anjo como falarias com teu melhor amigo, porque ele te entende melhor do que qualquer amigo da terra. 2. O ato de caridade em honra ao anjo. Outra prática teresiana é oferecer obras de amor em agradecimento ao anjo da guarda. Quando fazemos o bem, movidos pela gratidão, abrimos canais de luz que fortalecem nossa ligação com o mundo celestial. Santa Teresa observava que, quando realizava uma obra de misericórdia em nome do meu santo anjo, sentia uma paz e uma força espiritual que a acompanhavam por vários dias. Ela acreditava que os anjos se alegram quando veem seus protegidos praticando o amor. Pode ser algo pequeno. Um sorriso a quem precisa, uma visita a um doente, uma oração pelos que sofrem, um gesto de perdão. Mas, ao oferecer esse ato em honra do meu anjo da guarda, você transforma algo simples em um elo eterno entre o céu e a terra. 3. A consagração mensal à proteção angélica. Teresa tinha o costume de dedicar a primeira segunda-feira de cada mês à renovação da sua confiança nos anjos. Acendia uma vela branca diante de uma imagem deles, fazia um momento de silêncio e rezava: Renovo hoje minha amizade e confiança no anjo que Deus me concedeu. Que sua luz me guie, sua presença me defenda, e sua intercessão me aproxime cada vez mais do Senhor. Ela dizia que esse gesto mensal mantinha viva a lembrança da presença celestial e criava um ritmo espiritual, uma espécie de reconexão periódica com o seu guardião. Você pode fazer o mesmo. Não precisa de rituais complexos, apenas de intenção e recolhimento. A chama da vela simboliza a fidelidade da luz angélica, uma presença que nunca se apaga, mesmo nas noites mais longas. 4. A consulta angélica. Santa Teresa chamava assim os momentos em que buscava a orientação do seu anjo antes de tomar decisões importantes. Ela ensinava às suas irmãs que o anjo não decide por nós, mas nos ajuda a ver com clareza o que apressa e as emoções obscurecem. O método era simples. Ela se recolhia diante do Santíssimo Sacramento, expunha em oração a dúvida que trazia no coração e pedia: Meu anjo, intercede por mim diante de Deus. Que a vontade divina se revele com luz e paz. Depois disso, Teresa permanecia em silêncio por pelo menos 15 minutos, apenas escutando. Ela não esperava vozes nem visões, esperava um movimento interior de paz, uma luz súbita, um versículo que ressoasse na alma. E quando a resposta não vinha imediatamente, ela confiava: Se não me falas hoje, falarás amanhã, porque sei que velas por mim. Essa prática pode transformar profundamente a vida de quem a adota. Antes de agir, pare e consulte o céu. O anjo sempre responde, às vezes com uma ideia, às vezes com uma circunstância, às vezes apenas com uma paz que diz tudo sem palavras. 5. A vigilância noturna. Antes de dormir, Teresa fazia um gesto que chamava de vigilância angélica. Ela entregava sua noite ao cuidado do anjo e pedia que ele a protegesse dos perigos visíveis e invisíveis, dos pesadelos, das tentações e das angústias da alma. Meu anjo, guarda-me enquanto durmo. Que meu descanso seja também oração. E se houver alguém que precise da minha intercessão, desperta-me para rezar por ele. Ela acreditava que, mesmo durante o sono, a alma pode cooperar com o céu.
Muitas vezes, dizia, acordava de madrugada com o impulso súbito de orar, e descobria depois que aquele momento correspondia a uma necessidade real de alguém. Essa vigilância noturna é uma das expressões mais belas da confiança mística, saber que, mesmo quando dormimos, o anjo vela por nós. Essas 5 práticas, oração diária, atos de caridade, consagração mensal, consulta angélica e vigilância noturna, são como degraus de uma escada que liga a terra ao céu. Quanto mais fielmente as praticamos, mais sensível se torna a alma à presença angélica. Santa Teresa de Jesus afirmava que, com o tempo, essa colaboração gera uma verdadeira amizade espiritual, uma relação viva, feita de confiança, escuta e amor. E essa amizade transforma tudo, o modo como pensamos, reagimos, sentimos. A alma que vive com o anjo aprende a olhar o mundo com os olhos do céu. Nos próximos capítulos, veremos como essa amizade pode alcançar um nível ainda mais profundo, uma união de intenções, onde a alma e o anjo caminham como um só coração, servindo à vontade de Deus em perfeita harmonia. Mas, por agora, guarde isso no coração. O seu anjo espera sua colaboração. Ele não é um espectador distante, mas um parceiro divino que trabalha ao seu lado pela sua santificação. E toda vez que você reza, ama ou perdoa, o céu inteiro se move junto com ele. Há um ponto na vida espiritual em que a relação com o anjo da guarda deixa de ser apenas uma devoção e se transforma em uma aliança viva. É quando a alma e o anjo começam a trabalhar como 2 corações que batem em uníssono, movidos pelo mesmo amor, pela mesma intenção, fazer a vontade de Deus. Santa Teresa de Jesus chamava isso de união de intenções. Ela dizia que, quando a alma alcança esse estado, o anjo deixa de ser apenas um protetor externo para se tornar um verdadeiro colaborador interior. Alguém que inspira, recorda, consola, sobretudo, ama junto com você. Quando o céu e a terra se encontram no coração. Teresa descrevia esse momento como uma fusão de luzes. A luz do anjo e a luz da alma se unem, sem confundir-se, mas caminhando lado a lado. A alma começa a sentir um tipo novo de sensibilidade espiritual, uma clareza suave, uma intuição constante do bem, uma sabedoria que parece vir sem esforço. Ela escrevia: o anjo empresta à alma seus olhos. E a alma começa a ver o invisível. Essa união não nasce da vontade humana, mas da fidelidade. Surge aos poucos, como fruto de uma amizade cultivada dia após dia, através da oração, do amor e da obediência interior. Quanto mais a alma responde às inspirações do céu, mais profundamente o anjo pode agir. E o mais belo é que essa união não afasta a alma do mundo, ao contrário, torna-a mais humana, mais compassiva, mais capaz de enxergar a dor dos outros com os olhos da misericórdia. Porque o anjo não nos eleva para nos isolar, mas para que sejamos pontes entre o céu e a terra. Os frutos da união de intenções. Quando a alma entra nesse estado de sintonia, surgem frutos claros e palpáveis. Paz constante. Mesmo em meio a tempestades, há uma serenidade que não se abala. A alma sabe que nada é acaso, tudo é providência. 2. Discernimento espontâneo. As decisões se tornam mais simples, porque o coração aprende a escutar com pureza. O anjo inspira sem esforço, como uma brisa que empurra suavemente o barco na direção certa. 3. Força para servir. O amor deixa de ser uma emoção e se torna uma missão. A alma sente o impulso de ajudar, de consolar, de interceder, e percebe que o anjo trabalha junto com ela, multiplicando seus gestos de bem. 4. Alegria espiritual. Não é euforia, mas uma alegria serena, profunda, que nasce da certeza de estar cooperando com o plano divino. Santa Teresa dizia que, nesse ponto, o anjo se alegra como irmão que vê o outro crescer. É como se o céu sorrisse através da alma. A oração angélica pelos outros. Um dos sinais mais belos dessa união é a capacidade de interceder pelos outros de maneira nova. Teresa descobriu que, ao rezar por alguém e pedir ao anjo da guarda dessa pessoa que intercedesse diante de Deus, suas orações pareciam ter uma eficácia particular. Ela dizia: quando um anjo vê outro anjo sendo chamado por uma alma, ambos se unem para servir. E o amor de Deus se multiplica entre eles. Imagine o poder desse tipo de oração. Não é apenas você orando, mas o seu anjo e o anjo da outra pessoa, unidos em comunhão diante do trono divino. É o céu cooperando com o céu através de você. Essa oração angélica é fruto da união de intenções, quando a alma já aprendeu a agir não sozinha, mas em parceria com o seu guardião. Como alcançar essa união?
Santa Teresa de Jesus ensinava 3 atitudes fundamentais para chegar a esse nível de colaboração com o anjo. 1. Humildade. Reconhecer que precisamos de ajuda constante. Que a luz não é nossa, mas emprestada. A alma humilde é como um cristal lipo, deixa passar a luz do céu sem distorcê-la. 2. Docilidade. Ser dócil é aceitar as inspirações angélicas mesmo quando não as entendemos completamente. É confiar que Deus sabe o caminho, ainda que o mapa pareça incompleto. 3. Perseverança. Continuar firme, mesmo quando não sentimos nada. A presença do anjo não depende de sensações, mas de fé. Teresa dizia: quando o céu se cala, é porque confia que já aprendeste a andar. Essas 3 atitudes, humildade, docilidade e perseverança, formam o alicerce da amizade com o anjo. E quando elas se enraizam na alma, o céu começa a agir com liberdade total. A alma que caminha com o anjo. A alma unida ao seu anjo vive de um modo diferente. Ela vê o sofrimento com compaixão, a alegria com gratidão e o futuro com confiança. Nada a perturba por completo, porque sabe que o seu guardião conhece todos os caminhos, inclusive aqueles que os olhos humanos não podem ver. Essa união não transforma a pessoa em alguém perfeito, mas em alguém livre, livre do medo, da pressa, da ilusão do controle. Livre para amar. E é exatamente essa liberdade interior que o anjo deseja nos ensinar. Teresa dizia: a alma que caminha com o anjo não teme as sombras, porque aprendeu a reconhecer a luz mesmo dentro delas. Quando você chega a esse ponto, a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. A presença do anjo não é mais uma ideia, mas uma companhia sentida, real, constante. Você começa a perceber a vida como uma obra conjunta. Deus escreve, o anjo guia a mão, e você se torna o instrumento da graça. Essa é a verdadeira união de intenções, o momento em que a alma e o anjo deixam de caminhar lado a lado e passam a caminhar como um só coração, voltado para o mesmo fim, a glória de Deus e o bem das almas. Nosso próximo e último capítulo será um convite à vida prática dessa consciência. Como viver o cotidiano com o anjo, como transformar essa amizade em presença constante, finalmente, como inspirar outros a fazer o mesmo. Agora que você percorreu este caminho, do reconhecimento à colaboração, da escuta ao discernimento, da oração à união de intenções, talvez perceba que algo mudou. Talvez sinta dentro de si uma nova serenidade, uma certeza silenciosa de que nunca esteve só. E é verdade. Desde o primeiro instante da sua existência, há um ser de luz caminhando ao seu lado, invisível aos olhos, mas real como o amor. Ele não veio substituir Deus, mas revelar o cuidado constante de Deus em cada passo da sua vida. Santa Teresa de Jesus dizia que, quando a alma desperta para essa presença, o mundo inteiro ganha outra cor. As dores não desaparecem, mas perdem o poder de desesperar. As alegrias tornam-se mais profundas, porque são compartilhadas com o céu. E até as coisas simples, o silêncio da manhã, o brilho de uma vela, o som de uma oração, se transformam em lembranças da companhia divina. Caminhar com o anjo é viver com atenção. Viver com o seu anjo não significa buscar sinais extraordinários, mas perceber o sagrado dentro do ordinário. Significa acordar cada dia com a consciência de que o céu trabalha com você. Significa olhar para o dia e dizer: anjo de Deus, meu companheiro e guardião. Caminharemos juntos hoje. Tu me protegerás do mal, e eu colaborarei contigo no bem. É essa atenção que muda tudo. Quando a alma aprende a ver o invisível, até os acontecimentos mais comuns se tornam mensagens de amor. Um atraso pode ser uma proteção. Uma inquietação pode ser um aviso. Uma inspiração pode ser um chamado. O céu fala o tempo todo, e o seu anjo é a voz mais próxima desse amor. O cotidiano iluminado. Imagine viver o cotidiano com essa consciência. Levantar-se pela manhã e saudar o anjo. Ir ao trabalho com a certeza de que ele caminha ao seu lado. Tomar decisões pedindo sua luz. Agradecer, à noite, por cada detalhe, inclusive pelos que não entendeu. Teresa de Jesus dizia: quando a alma vive com o anjo, até os pequenos deveres se tornam orações. Lavar, cozinhar, escrever, cuidar, tudo pode ser oferta. O anjo não espera que você viva fora do mundo, mas que viva o mundo com o coração no céu. E, quando vierem os momentos difíceis, a dúvida, a solidão, o medo, lembre-se do que Teresa aprendeu em suas longas noites de oração. O anjo nunca dorme. Mesmo quando não o sentes, ele te guarda.
e suas asas estendidas sobre ti são a sombra da fidelidade de Deus. Compartilhar a luz. A amizade com o seu anjo não termina em você. Ela te torna um canal de luz para os outros. Quando você reza com o coração, o seu anjo se une a você. Quando você ajuda alguém, ele também age. E, quando você invoca o anjo da guarda de outra pessoa, dois céus se encontram, e o amor se multiplica. É assim que o mundo se transforma, não por grandes gestos, mas por pequenas colaborações entre almas e anjos que aprendem a trabalhar juntas. Teresa de Jesus dizia que a terra se eleva quando o céu encontra um coração disponível. A promessa do caminho. Você pode começar hoje. Não precisa esperar sinais, nem sentir nada extraordinário. Basta um gesto simples, reconhecer a presença. Dizer obrigado. Pedir luz. Agir com amor. O resto, o anjo fará, silenciosa e fielmente. E quanto mais você viver com essa consciência, mais a sua vida se tornará oração, e a sua oração se tornará vida. O medo cederá espaço à confiança, a pressa dará lugar à escuta, e o coração descobrirá que o céu não está distante, mas dentro de você. Santa Teresa deixou esse segredo como herança. Quem aprende a colaborar com o seu anjo, transforma cada dia em um degrau para o céu. Um convite final. Se estas palavras tocaram o seu coração, é porque o seu anjo também quis falar com você hoje. Ele te trouxe até aqui. E agora espera o próximo passo, o da continuidade. Continue aprendendo, continue escutando, continue crescendo na luz. Cada capítulo da vida espiritual é uma nova conversa com o céu. E se você deseja seguir aprofundando-se nos ensinamentos de Santa Teresa de Jesus, se quer descobrir mais sobre o mundo invisível que te rodeia e aprender a viver essa amizade celestial no seu dia a dia, inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Lá, continuaremos juntos, você, eu e o seu anjo, percorrendo os caminhos da oração, da fé e do amor que une o céu e a terra. Porque, afinal, viver com o seu anjo é viver com Deus mais perto do coração.